Estamos com a Patrícia Bittencourt, que é gestora de projetos da VP de Sustentabilidade do Secov, São Paulo, e também a pessoa que atuou na coordenação da comissão de estudos que desenvolveu a PR 2030 da ABNT. A PR 2030, ela vai falar sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade, mas principalmente sobre a definição de ISG e das práticas relacionadas a ISG. Tem muito mistério em torno dessa prática recomendada, então a gente trouxe a Patrícia hoje para desmistificar cada detalhe da norma e também para explicar para a gente como, que não é norma, é uma PR, para explicar para a gente como tudo isso funciona, como foi construído, para quem pode aderir, quem não pode, enfim. Patrícia, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para falar sobre a PR 2030. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um pouco aí desse trabalho, que foi um trabalho de quase 1 ano junto da ABNT, e esclarecer aí as dúvidas de vocês aí sobre esse conteúdo. Patrícia, quero que você comece falando para a gente o que é uma prática recomendada, porque até conhecer a equipe da ABNT, eu ainda estava falando a norma de ESG, e de repente vem a informação de que não é uma norma, é uma prática recomendada 2030. Vamos começar pelo começo, porque a gente é bem didático aqui nessa escola. Então, a ABNT ela tem dois produtos, as normas que nós conhecemos, que são as famosas NBRs, né, são normas brasileiras, e as PRs são práticas recomendadas, é um instrumento normativo numa linguagem mais ágil, mais moderna, e tem um processo mais ágil também, né, e tem um linguajar diferenciado. Por exemplo, uma primeira prática recomendada foi sobre máscaras de proteção à Covid. Na época precisava se fazer Rápido. máscara, precisava de ter um texto rápido e para padronizar isso, para gerar um certo, né, segurança em cima daquele produto. Então foi desenvolvido um texto para prática recomendada. Então a diferenciação está mais ou menos na linguagem e no timing desse processo, né? Como é que uma norma é mais pesada, é um estado da arte lá assim, bem consolidado, mas os ritos são os mesmos. Participa pessoas da sociedade, os experts do assunto, e depois isso tem uma consulta pública, que a gente chama de consulta nacional, onde toda a sociedade pode opinar, e a partir daí, azeitado todos esses pontos, é publicado esse documento, que no nosso caso é uma prática recomendada. Não gera requisito, não gera obrigação, mas traz orientação sobre um determinado assunto. E aí, quando a gente fala de meio ambiente, de sustentabilidade, de ESG, explica para o nosso público também como é que a gente define essas coisas, porque até então a gente estava num mar de conceitos que podem ser vagos, a gente tem especialista, mas a gente também tem pessoas que estão usando o conceito sem saber muito bem do que é, tem gente surfando numa onda simplesmente. Conta pra gente, como é que ficou Então, isso? essa foi a missão da PR. Ela veio com esse objetivo de trazer para dentro de um instrumento normativo, né, mais leve, como a gente falou, uma orientação sobre todos esses termos, esses temas que estão espalhados aí no ecossistema do ESG. Então, o que a gente definiu lá na PR? O ESG é um conjunto de critérios norteadores para os negócios, atividades, para os investimentos. Eles levam em consideração riscos e oportunidades relacionados aos eixos, que a gente vai começar a usar alguns termos, ambientais, sociais e de governança. Então, o que a gente fez? Nós fizemos uma grande curadoria de tudo que está acontecendo, que estava acontecendo ano passado. Então, hoje a gente já fala sobre alguns pontos que já avançaram nos debates, mas a ideia era trazer essa informação de forma consolidada para que quem estivesse falando assim, a minha empresa é ESG, entender um pouco sobre o que ele estava falando, porque existe muita gente falando, eu quero ser ESG, a minha empresa é ESG, e não sabe o que está falando. E a gente tentou tangibilizar isso dentro dessa prática recomendada. E como é que faz isso? Como é que é esse processo todo? Diz da norma? Como que começa? Porque assim, parte de uma necessidade, parte de uma demanda, eu acho que sim, porque a gente já está aí avançando no assunto, mas quem que vocês chamam? Como que esses grupos são coordenados? Tá. Toda norma, independente se é PR ou se é norma, ela vem de uma demanda da sociedade. Então, alguém chega na BNT
e fala: olha, nós precisamos padronizar ou precisamos trazer orientação sobre esse determinado assunto. Pode ser uma entidade ou várias entidades que trazem isso. E a partir daí, isso é divulgado, tentam se colocar diversos stakeholders desses assuntos. Então, se você vai falar de uma norma de esquadria, você vai trazer o cara que produz, o cara que vende, o cara que compra, o cara que projeta. No caso do SG, veio todo mundo. E veio muitas pessoas que trabalhavam com a pauta ambiental, social, de governança. Muitos que trabalhavam já nos processos de auditoria das ISO 9000, ISO 14000, ISO 45000, 37301, que é de compliance. Então, assim, tinham vários experts dessas normas, entendendo que havia necessidade da gente trazer isso num olhar integrado, porque o ESG não é só E, nem S, nem G. Ele é Exatamente. o ESG de uma forma como Aham. um todo. A gente fala muito isso aqui, né, Patrícia? Porque essas agendas, elas sempre existiram de formas separadas, né? A partir da Eco 92, pelo menos, a gente vê muito forte a agenda ambiental, a agenda social no nosso país, um país tão desigual, é muito presente. E a governança corporativa existe desde que as empresas também existem. A mágica está em tornar isso algo, uma treliça que não consegue funcionar de forma separada, né? Isso. Então, o que a gente começou? A gente sentiu a necessidade de trazer esse histórico que você falou, né? O que é sustentabilidade, né? O que é o ESG? Então, nós trouxemos, até para explicar, que toda vez a gente fala, né, sustentabilidade lembra da árvore, né? A gente, assim, é de imediato, né? A gente lembra. Então, nós, dentro dessa PR, a gente começa com esse esclarecimento histórico. Vamos botar assim, histórico. Conta pra gente, então, É, qual que é a diferença de sustentabilidade e meio ambiente, por exemplo? Não, então, o meio ambiente ele está inserido dentro do contexto da sustentabilidade, né? Então, quando a gente. Eu vou te ajudar com sustentabilidade e ESG. Eles são termos que são, vamos dizer assim, usados muitas vezes de forma intercambiada. A gente usa no lugar Sinônimos. sinônimos, mas não são. Eles surgiram em momentos diferentes, em épocas diferentes, mas o objetivo deles é o mesmo, que é a gente trabalhar para o desenvolvimento sustentável, aquele que Uhum. veio lá do relatório de Brundtland, né, em 87. Então a gente traz esse histórico para mostrar para o leitor que quer entender, antes dele colocar o ESG na empresa dele, como é que isso surgiu. Né? Até para entender que o ESG não é um termo novo, ele já tem quase 20 anos, né? Veio de Verdade. 2004. Uhum. Qual é o olhar que ele traz? E a gente não fica naquele olhar de 2004, né? A gente traz um olhar de risco de 2004, mas a gente já abre para um olhar de compartilhamento de valor, que já é uma visão mais moderna, que veio a partir do Porter em 2011. Então, a gente traz nessa PR essa evolução do conceito da sustentabilidade, desde lá da Eco 92, Uhum. passando para os ODMs, os ODS, o próprio ESG, a evolução no eixo social, onde a gente começava muito com a questão da filantropia, o papel da Sim. igreja lá para Uhum. 70. Essa evolução do eixo social que vai ganhando um corpo com relação às empresas a partir dos anos 90, quando você começa a trazer os ODMs em 2000, você traz isso de forma mais estruturada, então a gente começa a ver a evolução do social. Então muita gente fala assim, a minha empresa é Já SG, faz. eu faço Filantropia. filantropia. E a gente está explicando que não. A mesma coisa Ainda que seja importante, né? faz parte, tá Aham. dentro lá, mas não é isso, né, "Ah, porque eu sou SG, porque eu dou cesta básica". A gente atende uma demanda específica, mas ser social, o S do SG é você gerar transformação a Uhum. longo prazo. Então a gente vai falar do histórico do social, o histórico da governança, mas assim, claro, de uma forma leve, que contextualize o SG dentro desse negócio, né, dentro dessa história. Então, quando a gente começa com a PR, o capítulo 4, que é onde começam os conteúdos, tirando a parte de definições e são os capítulos preliminares, a gente traz essa contextualização histórica para a pessoa entender aonde que ela está. Né, o que aconteceu antes desse nomezinho aparecer na mídia em 2020 com mais força, né, então é dentro desse processo. E me fala uma coisa, a gente está falando da importância, por que é importante, mas na sua visão, assim, de uma pessoa que trabalha com isso, que se interessa por isso, que já fez diversos cursos nessa área, por que é importante a gente padronizar, Patrícia? Na verdade, a gente
dentro da PR, a gente não está padronizando, a gente está dando um norte. Uhum. Então, o que que a gente trouxe? Além de trazer um histórico, que era a ideia, qualquer um podia buscar no Google, mas a gente trouxe num documento, é trazer uma orientação por onde começar, né? Então, o que que a gente... Tá bom, já entendi, isso é importante para o meu negócio. Então, nesse momento, a gente mostra por onde começar. E aí, a gente usa a expertise da padronização. Então, quando a gente vem, por exemplo, para uma norma ISO, que é aquelas normas de sistema de gestão que nós já ouvimos falar há muito tempo, todas essas normas, elas têm uma base em comum, que é o tal do PDCA. Não sei se Sim, é roda o o PDCA. Plan, o Uhum. Do, Check and Act. Então, pensando nessa lógica, a PR ela vai trazer uma orientação de processo para de progresso para que as empresas possam, quero implementar, então tá bom. Então a gente propõe 7 passos, não é só o PDCA, mas a gente bota uns 3 passinhos antes, para que a empresa consiga se estruturar nesse olhar e de integração desses fatores para dentro da organização. É um caminho, né? É uma trilha, não é um trilho. Por isso que eu não Aham. gosto de falar que é padronização. Entendi, A gente dá perfeito. uma trilha para a empresa que está perdida. Isso vem muito de... Gente, empresa grande consegue, contrata consultoria, consultoria vai dar Uhum. esse caminho. E a gente aqui produzir um documento que dá essa luz para poder avançar nessa jornada que a E às gente... vezes o caminho é mais reto, outras vezes ele é mais curvo, mas a gente chega lá, né? E Exatamente. como que você. Porque a Patrícia, gente, eu não sei se eu já falei, mas ela foi uma das grandes responsáveis ela coordenou, né, a comissão de estudos que desenvolveu a PR 2030. Como que vocês organizaram a PR? Porque, didaticamente, né, a gente no esforço didático mesmo, eu sou professora, eu gostaria de saber como que vocês conseguiram fazer isso de uma forma lógica, porque tá aqui, gente, a prática recomendada, olha só que linda, não é algo, pequeno. Você vê que tem conteúdo, tem substância, e quando a gente vai para o índice, então a gente vê que a gente tem aqui por volta de 135 páginas. Eu imagino o desafio de fazer isso sozinho. Se fazendo isso de forma coordenada com pessoas que dominam agendas separadas, outras que dominam já a agenda ISG, como que vocês organizaram? Só para o público entender também a importância de se aproximar e se apropriar desse material e como lê-lo, né? Como é que está aqui dentro? Tá, então primeiro me permita fazer um ajuste. Eu integrei essa coordenação. Então, É. A Patrícia o tá falando isso para mim, gente, desde que ela chegou. Mas eu faço questão, né? Porque assim, eu sei o trabalho que dá. Então, ela tá sendo muito modesta aqui nesse momento. a ideia foi assim, essa integração, por quê? Porque veio da ABNT, a gente já tinha um papel lá estabelecido, que é o Nelson Assad, que é diretor de normalização, que veio com essa missão. E dentro desse processo, a gente sentiu a necessidade de ter um aprofundamento de conteúdo, de como abordar isso, essa pergunta que você... E foi aí que eu pude ajudar de uma forma mais direta. Então, dentro da lógica, né, tirando a parte histórica, que aí não tem segredo nenhum, Aham, aham. a gente queria criar um documento para orientar as empresas. Então, prático. É prático, recomendado, nós temos que ser prático. E o que que a gente vai falar? O que que tá, como é que eles vão trilhar esse caminho, aquilo que eu falei antes. Uhum. Então, na hora de organizar o documento, a gente pegou então vamos primeiro pra gente saber o que que a gente precisa fazer, a gente tem que entender o que que é. Então a gente começa explicando o que que é o ESG e qual é a importância disso para a organização. Isso tá no nosso... Começa não, já está no capítulo 5 lá. E nesse capítulo nós trazemos esses passos para integrar a jornada, que começa... Qual é o primeiro passo para você caminhar? É saber o caminho que você vai. Então, é conhecer mesmo do que a gente está falando. Depois, e aí é o gancho do ESG para os outros sistemas de gestão. Ter a intenção estratégica. Então, se isso não tiver na estratégia, a gente está fazendo práticas ambientais, sociais e de governança, mas não está fazendo ESG. Então, ter a Uhum. intenção estratégica. Na sequência, a gente fala para o pessoal procurar dentro de casa o que já faz, porque Mapear. com certeza você já faz muita coisa do que tá acontecendo aí, né? Então a gente fala do diagnóstico.
E a partir daí os passos mesmos, de planejar o seu ESG, que é o passo 4, o de colocar em prática, o de avaliar e, por último, o de relatar, que é o nosso PDCA. Uhum, Então a uhum. estrutura está lá no capítulo 5, e dentro do. Mas vem cá, gente, tem tanto assunto de ESG, o que a gente vai escrever no E, no S, no G? Então a gente fez uma curadoria, buscamos no que eu chamo de ecossistema de ESG. A gente vai lá nos framework setters, nos standard setters, nos investors. O que o pessoal, quem está olhando a ESG, está olhando, né? O que é Então, o que importante? o Easy está olhando no Brasil? O Uhum. que o Instituto Ethos olha? O que o Sistema B olha? O que a Standard Poor's olha? Então, assim, a gente foi buscar essas informações que estão espalhadas, muitas em comum, algumas específicas, e trouxemos isso num formato de 42 critérios, divididos nesses 3 eixos ESG. Então, são a idade certinha de cada um. Mas, ao todo foram 40. Então, a definição foi: o que eu preciso fazer, aonde eu preciso olhar, que são esses 42 critérios, que não são limitados, não são únicos, mas foram considerados relevantes para muitas empresas. Então, se esse documento, e aí você acho que me perguntou, eu não respondi. Se esse documento, ele para quem é direcionado esse documento? É para qualquer tipo de empresa que queira integrar o ESG, com o olhar de que aqueles 42 critérios é um norte para você começar a buscar o que é material para o seu negócio. Porque uma coisa é o mapa do território, né, a gente tem aqui o mapa da jornada. A outra coisa é o território no Da dia a da dia, sua da sua empresa. empresa, a sua realidade. É muito diferente a realidade de uma empresa nacional ou mundial, né, que tem uma atuação mundial, de uma microempresa. Cabe todo mundo aqui? Cabe. Sabe por quê? Porque a gente não diz que você tem que fazer isso, a gente diz que você tem que olhar para o seu negócio. Lembra que eu falei de ter intenção estratégica? Uhum. Qual é o propósito da sua organização? O que você quer fazer com isso? A gente lembra que ESG é risco, Mapeamento de né? risco o tempo Você todo. mitigar risco e aumentar a reputação. Começa por aí. E a gente dá ferramentas para o cara. Olha, fica de olho no clima, hein? Tá entre os riscos dos próximos 10 anos do top 10 lá A temperatura. do Fórum Econômico Mundial. Então a Aham. gente traz essa informação para ele, como outros, a biodiversidade, né? Falando do Uhum. ambiental, mas a crise geopolítica. Então a gente traz esse olhar. Então, assim, por que a gente não cabe para qualquer tipo de empresa? Porque a gente fala assim: olha, tem um momento de planejar o seu ESG. Isso vai depender da maturidade e da complexidade do seu negócio. E da governança também, né, porque Não, se com certeza, com certeza. A governança é o primeiro se passo. você não tiver com a governança comprada na Né. estratégia ESG, ela não vai avançar nunca. Não, então, por isso que o ter a intenção estratégica tá Uhum. antes de planejar o ESG, Perfeito, tá. né. Então a gente entende que não existe uma regra única, é uma jornada individual da organização, Uhum. e que a ideia é que ele entenda o cenário que está aí, que ele possa buscar. E aí a gente traz algumas orientações para materialidade, e que vai depender do porte da complexidade da empresa. Já vi empresa, Denise, trabalhando essa trilha, parou no diagnóstico, viu que no diagnóstico tinha tanta oportunidade de melhoria ali, que ele falou assim: "Não, Vou fazer primeiro. vou começar por aqui, depois eu faço uma matriz de materialidade mais forte para eu consolidar". Mas isso é fantástico, porque Errado. é um momento de autorreflexão, assim, Uhum. é quase colocar a empresa no divã, né. Você Sim. pensar, que uma empresa que não pensou até agora nem as práticas separadas, nem as agendas separadas, muito menos a agenda integrada ESG. Você leva ela para o divã e fala: "Agora vamos começar a desvelar essas camadas para a gente ver onde a gente E chega". aí tem um negócio bacana, que a gente trouxe para a PR um modelo de avaliação e direcionamento. Esse modelo, ele propõe 5 estágios de maturidade. "Ai, Patrícia, vocês inventaram isso?" Não, a gente foi buscar onde tinha. É um estudo do Simon Zadek de 2004, quando ele fez sobre responsabilidade social na Nike, as referências do padrão do Ethos. Então a gente estabeleceu aqui um mix e que criamos a nossa régua, que é para a empresa olhar para aquele tema. "Ai, mudança climática, eu faço o quê?"
eu tô aonde? Eu já fiz alguma coisa? E poder planejar o próximo passo. Então, o que é bacana é a gente dar esse cenário e dar uma possibilidade do cara se enquadrar ali de forma a ver, olha, eu não tô nem atendendo a lei, por exemplo. E a gente sabe que pré-requisito é Pode atendimento acontecer. lugar. Pode Legal, acontecer. né? Aham. Não, perfeito. Perfeito. Eu tenho um roteiro aqui que a gente está fugindo dele completamente, então vou dar uma checada nesse momento, porque senão a minha equipe me mata depois. É, deixa eu ver. Bom, a gente já falou do conceito ISG, mas eu acho importante e didática. A repetição é didática, Patrícia. Então vamos lá. Vou voltar aqui para o meu roteiro. Fala pra gente como que vocês. O que é ISG para a BNT PR 2030? Conjunto de Ela sabe de critérios. cor, ó. Não, não tá igual, não tá igual. Conjunto de critérios para critérios que as organizações precisam olhar, organizações, leia-se qualquer tipo de organização, para nortear os seus negócios e suas atividades, avaliando riscos e oportunidades dentro dos eixos ambiental, social e de governança. Tá? E esses critérios são 42 que a gente botou. E a minha próxima pergunta para você: são 42 critérios. Como? Por que 42 e não 47 ou 16? Ó, primeiro que a gente tinha timing para fechar esse documento. Então a gente, senão ficava a vida inteira lá construindo. Mas a gente, tem uma hora que tem que dar o ponto final, né? É por aí, é por aí. Ah, tá faltando. Vamos lá, é relevante. Então, outro dia, só puxando aqui, eu dei uma aula para uma especialista em oceano, mas vocês não colocaram um oceano ali. Eu falei, gente, a gente tem que revisar. Então, assim, vale lembrar que qualquer documento normativo, ele não é escrito em pedra. A gente está sempre melhorando, sempre. Então, a gente partiu dessa premissa de que esses 42 eram os considerados relevantes para muitas empresas. Então, trabalhamos aqui. Quantas pessoas trabalharam nisso, Patrícia? Ai, acho que a gente chegou a ter um pico aí de quase 200 pessoas trabalhando. Como é que funcionava? Eram reuniões plenárias toda semana e reuniões de grupos de trabalho. Então, tínhamos um grupo geral, um grupo que a gente chamou de GT Conceitos, que foi esse que eu coordenei, que foi toda a conceituação vamos dizer assim, da linha mestra da norma, olha, da prática recomendada. E tivemos 4 grupos de especialistas, que esses especialistas desdobraram esses critérios. Então, especialista do eixo ambiental, que foi a Live Nakashima da Fiesp, especialista do eixo social, foi o Salvador e a Daniela Maranhão, especialistas do eixo governança, que foi a Maricelma. Então, são especialistas desses assuntos que coordenaram os grupos de trabalho e que produziram o capítulo 7, que é o grosso dessa PR. Que dentro desse capítulo, nós temos esses 42 critérios desdobrados em o que é aquele assunto, né? O que é aquele tema, o que é aquele critério, como colocar ele em prática e aonde você pode buscar com exemplos de práticas e aonde você pode buscar mais informação para se aprofundar. Se existe uma norma específica, por exemplo, então nós vamos falar de energia, tem a 45, de energia tem a 50.001, por exemplo, de gestão de energia. Então, se o cara quer aprofundar, ele vai na norma de energia buscar a informação específica. E aí, dentro desses grupos de trabalho é onde foi destrinchado aí todo esse conteúdo técnico que gerou esse volume enorme aí que a gente tem. E como que a pessoa faz? Eu tenho um negócio, um pequeno, um médio negócio, e eu quero conhecer a PR 2030. Então, hoje ela é disponibilizada pela ABNT através do site abntcatálogo.com.br. É uma norma que tem que ser adquirida, tá? É lá pelo site. E a ABNT também oferece o curso de capacitação para entender como aplicar essa norma dentro desse processo. E a gente vê muita gente nesses cursos. Você é instrutora desse curso que eu sei. A gente montou esse curso com base na PR, ele chama esse de APR, né? Prática com P maiúsculo, PR maiúsculo, na prática, porque a gente não vai ficar lendo norma, né? Porque, claro. A ideia é mostrar o que é e como colocar isso em prática, trazendo exemplos de maturidade, por exemplo, de materialidade.
Vamos dar É. um spoiler então, como é que faz? O que que é materialidade? Materialidade é o que é crítico e relevante para o seu negócio. Então, para você definir essa materialidade, que está dentro do passo de planejar o seu escopo do Não dá para fazer ESG. nada sem, É, quer dizer, dá, mas é ah, melhor não. então, você tem que entender o que o seu negócio impacta no meio ambiente, na sociedade, ou o que esse meio ambiente ou a sociedade impacta no seu negócio. Então, Positiva ou positiva, negativamente. impactos positivos ou negativos. Então, tanto na questão ambiental, quanto na social e de governança. Então, você vai olhar esses impactos da organização na sociedade, no meio ambiente, ou na organização. Então, é a Uhum. dupla materialidade. Dupla materialidade. E a gente traz esse olhar, e aí você tem que mapear teu stakeholder, tem que entender quais são aqueles. E a gente pega aqueles 42 temas como um norte. Olha, pode procurar aqui que desses aqui o que faz sentido. Então, tem toda uma metodologia. Na PR, a gente faz uma referência ao GRI, que é uma metodologia interessante, não é a única. A gente faz outras referências, mas a gente destaca um pouquinho mais o GRI. Ele é o mais usado no Brasil também, Sim, né? o foco dele é a materialidade de impacto. O SASB, ele já traz uma materialidade financeira. Então, a gente puxa mais um pouquinho para a questão da materialidade de impacto, do GRI, mas trazemos também as referências aos outros, porque tem também setorial e tudo. Claro. E a partir dessa definição, que vai você olhar o que é o impacto, olhar quem são os seus stakeholders, você consegue extrair uma lista de temas. E Deus me livre, trabalhar 42 temas, a gente precisa focar no que é prioritário, né? E priorizar o que é, tanto em termos de importância quanto em termos de recursos. Por isso que eu falo que vale para qualquer empresa, porque se a empresa não tem recurso para tratar tudo de uma vez, vamos começar com o que é realmente urgente. Tá devendo na lei? Tem que começar por aí. Essa já tá atrasado. Já tá atrasado. Então começa por aí. Então, a ideia é essa, você separar o que é material. Então, assim, muita gente, Denise, fala assim, mas eu atendo o ODS, eu já sou ESG. Depende. Aquele ODS impacta o seu negócio? Você é impactado? É legal a gente contribuir para o ODS, mas o ESG, ele tem a ver na ação dentro da minha organização, com o que é realmente importante para a minha organização. E a gente tá tendo aí alguns exemplos bem desagradáveis, né, de empresas que contribuem com os objetivos do desenvolvimento sustentável, mas na prática a gente talvez não tenha feito corretamente a lição de casa. E aí, quando você está falando da materialidade ainda, eu acordo lá, sou gestora, sou a empresária, a dona, faz tudo dessa empresa, e eu acordo um belo dia e digo, hoje é o dia então que eu vou descobrir a minha materialidade. E começo a mapear. É o que é para mim, porque você falou em stakeholder, e isso é super importante. Acho que é importante que você diga também quem são esses. Como é que a gente mapeia os stakeholders de uma empresa e como que a gente faz essa análise? Porque uma coisa é a visão do dono sobre, né, principalmente as empresas familiares. Uma coisa é a visão do dono sobre a empresa. Outra coisa bem diferente é a visão das pessoas que se relacionam com essa empresa de alguma forma, ou impactam ou são impactadas por elas. Então, vamos por partes. O que é stakeholder? Você já falou tudo. É aquela pessoa que tem relação com a organização direta, pode estar dentro de casa, ou aquele que está no entorno, na comunidade, ou um fornecedor, o governo, um sindicato, por exemplo. Então, são todas aquelas outras partes que têm algum tipo de relacionamento direto ou indireto com o teu negócio, que impacta ou pode ser impactado pelo seu negócio. Eu tenho que falar com todo mundo, Patrícia? Não. Primeiro você precisa entender quem é esse seu stakeholder, né, para você avaliar. E tem framework para isso? Ou eu posso fazer uma lista lá no Excel? Eu me relaciono então com a logística, que é a empresa tal, funcionário X. Não, assim, padrão, a gente tem o GRI, que tem alguns padrões de orientação, mas a ideia, vamos simplificar. Vamos simplificar. Porque as grandes contratam as consultorias. Isso, é isso que eu ia falar. Mas as pequenas e médias dá um passo a passo. A ideia é você mapear esse stakeholder e entender qual é o impacto da sua organização nele. Então, mapeei, fiz uma listinha.
começa com o simples. Teu Uhum. colaborador tá lá dentro, esse daí a gente não pode esquecer. Tem que começar dentro de casa. Mas com o teu colaborador, com o seu fornecedor, você começa com uma lista e tenta identificar qual é o impacto que a tua organização causa dele. Então, por exemplo, ó, sociedade. Uma empresa gera emprego. É um impacto positivo, não é? Uhum. Então, legal. Você vai falar com toda a sociedade? Talvez não, mas se eu precisar de uma mão de obra específica, eu vou buscar, talvez, num sindicato, por exemplo, uma Tá. associação. Tá. Então, você faz o mapeamento e vai depender da complexidade do teu negócio. Você faz esse mapeamento, tentando entender esse impacto. Como você falou, existem consultorias que geram uma independência nesse olhar e é bom por isso, mas se uma empresa for pequena, começa pequeno mesmo, não tem problema. E a partir daí, você pode fazer consultas aos seus empregados, aos seus colaboradores, aos seus fornecedores, aquele que está mais perto. Se eu trouxer um exemplo de uma grande empresa, ela faz consulta pública no site dela, ela deixa um formulário lá aberto e vai lá quem quer participar e tudo. Mas você pode buscar um cliente, pedir a opinião dele. Então, você pode fazer essa. O que você acha? Você já fez uma listinha desses temas e você pede para ele assim: me dá um grau de importância disso aí para você? O que você acha? E você também precisa ter, vamos dizer assim, não é que um é mais importante que o outro. Alguns impactam mais do que os outros, Critérios, né? né? Uhum. Então você pondera tanto os seus stakeholders e pede para eles ponderarem essa sua lista inicial, que a gente chama de lista longa. E a partir daí, Você vai você estabelecendo. vai vendo Por e eliminação também, né? você vai estabelecendo a importância e monta a matriz. A famosa matriz de materialidade, que o grau de importância para suas partes interessadas e o grau de importância para a organização, que tem que considerar estratégia, né? E aí eu dou, né? O Léo do dono. Claro, claro. Estratégia, mercado, cenário, para a gente poder mapear e escolher ali o que é o que a gente entende como prioritário para começar a trabalhar. E dá para fazer tô pensando agora junto com você, mas dá para fazer num esqueminha caracol, assim, né, começo com todo mundo que está aqui comigo, que trabalha comigo, depois os meus vizinhos, depois o meu bairro, depois a minha cidade, ou sei lá, o meu prédio, depois a minha Ó, cidade, depois você não precisa fazer materialidade uma vez na vida, você começa e como a gente falou, é um processo, é um processo de amadurecimento. Quando a gente vai começar a trabalhar qualquer coisa, a gente começa pequeno e vai crescendo. sim, Então, sim. assim, você faz no ano uma materialidade um pouco mais limitada, depois você aumenta a consulta dos seus stakeholders. É isso que você falou, vai ampliando conforme vai aumentando a sua materialidade. E vou te dar um gancho. Se você quiser, por exemplo, vamos dizer que a sua empresa quer um reconhecimento de um índice de sustentabilidade, por exemplo. Procurar entender quais são os critérios que estão lá é um caminho de. Tá lá, eles estão olhando esses pontos, aí você faz o back-check se aquilo ali é material para a tua empresa, para você trabalhar. Então, são duas coisas. Uma é você por você mesmo, e a outra é você ver aonde você quer chegar. Ó, eu quero estar no sistema B. Qual que é o sistema Aham. B? Olha, eu quero tirar o selo B. Então, você vai buscar aqueles critérios que estão lá, que fazem sentido para o teu negócio e dentro da lógica daquele reconhecimento, por exemplo. Perfeito, perfeito. E porque eu acho que o desafio maior é começar, né, Patrícia, de tudo que você está falando, para mim fica esse impulso inicial, é a decisão do: "Não, eu vou fazer, é importante para a perenidade do meu negócio". É algo eu não sei qual é a tua opinião sobre isso, vou aproveitar para perguntar. ISG é uma modinha, vai passar ou não vai passar mais? Eu escuto muito isso, né, e eu trabalho no Secov e a gente tem um segmento que é bem tradicional, trabalha com incorporação em construção, e a gente escuta muito isso, né. Daqui a pouco passa. Daqui a pouco Calma que daqui vai a pouco vai passa. passar. É mais uma modinha, mas não é. E aí eu uso uma referência do Fábio Barbosa, que hoje é CEO da Natura, do grupo da Natura, e ele vai falar assim: "ESG não é uma opção. A opção é você escolher entre os 3 Cs, é por convicção, por conveniência ou por constrangimento. Maravilhoso. Por convicção, porque você, né, acredita que isso vai fazer diferença no seu negócio. Por conveniência, tá todo mundo fazendo, deixa eu fazer também. Né, vamos surfar essa onda. E por constrangimento, assim, Você não fez. vou ter que fazer, porque agora, né, Chegou o chegou o momento. momento. E eu acho que o grande gancho é que, como isso vem um movimento do setor financeiro,
isso tem um impacto nos números da organização e que podem, e aí sim, abre um olhar para a questão dos resultados. A gente sabe que isso impacta o resultado. Daí você vai ver banco buscando colocar, né, taxas diferenciadas para empresas que já têm um risco menor. Então, isso também conversa bem, sabe? Com o mercado, né? Os investidores costumam ficar um pouquinho de olho. E a gente já vê, inclusive, desinvestimentos, né? Eu acho que Sim. essa é a questão também para as empresas maiores, Uhum, né? Que uhum. trabalham com investidores. É óbvio que o investidor vai olhar o relatório de sustentabilidade para tomar suas decisões, mas também vai promover desinvestimentos na medida em que essas informações não cheguem a um acordo com parâmetros internacionais, inclusive, né, Não Patrícia? diria só parâmetros internacionais, dentro de parâmetros entendidos como de riscos Reais. ESG, né. Aham. Então a gente vê alguns movimentos aí de uma investidora que, viu uma determinada situação em 2019, que chegou agora em 2023 estourou. Então ele lá em 2019 ele viu que o negócio ia mais para frente, já tinha alto turnover, já tinha uma diferença muito grande de remuneração entre o CEO e a força de trabalho, era muito grande comparado às outras do mercado, e ele já começou: "Ó, tá com cheirinho que esse negócio não Cheiro vai de dar certo". pântano. Desinvestiu em 2019, em 2023 estourou. É assim. E eu achei também, brilhante a gente ter uma organização, né, uma recomendação nacional, porque a gente tem, né, de certa forma, instruções que vêm de agências internacionais, mas é a primeira? É a primeira, vamos dizer assim, é o A gente está primeiro falando de norma o tempo instrumento normativo, é o Aham. primeiro instrumento normativo no mundo para tratar sobre ESG. Claro que a gente tem o GRI, tem o SASB, Uhum. mas quando a gente fala de norma, a gente lembra de ISO. ISO vamos dizer assim, é o guardião das normas internacionais, onde a normalização nacional tá integrada ali dentro, né. Então tem a BNT do Brasil e tem outras de normas aí de outros países e que se integram dentro da ISO. Lembrando que a gente não falou em nenhum momento, mas a ABNT é a Associação Brasileira de De normas Normas Técnicas. técnicas, é o único fórum nacional de normalização no país e que é vamos dizer assim, a guardiã das normas no Os Brasil. alunos sempre lembram, porque a gente Ah, solicita a de aquela, trabalho no TCC. aquela, aquela que é o terror do estudante Ah, brasileiro. já Agora tem já software, passou, já né? tem software para isso, hoje Tem tem inteligência ChatGPT. não, de formatação, Ah, olha já só, já não dá dica não, não dá dica. Vamos pular essa tá. parte. Mas a gente tem então, isso aqui representa é um grande marco Sim, para a sociedade brasileira. para a sociedade brasileira e para normalizar para o ambiente normativo, né. Inclusive esse texto, o Brasil ele tem um papel sempre, de destaque quando a gente fala na ISO, porque nós tivemos o coordenador da ISO 14000, eu tô falando 14000? Depois você explica. ISO Uhum. 14000, que é a de sistemas de gestão ambiental, de meio ambiente, a ISO 26000, que é de responsabilidade social, e essas 2 normas, elas tiveram como chairman um brasileiro. Tá? E esse Fantástico. brasileiro, ele hoje então o Brasil tem um assento, destacado lá dentro da ISO, e esse brasileiro hoje, junto com um canadense, tá num grupo de trabalho estudando a questão do ESG na ISO. E o nosso texto, foi levado como uma contribuição, não quer dizer que vai virar norma, porque Uhum. a formatação desse documento, ele não é promovível, ele tem um outro linguajar, ele tem um outro diálogo com o objetivo dele, mas, esse texto ele foi levado de forma voluntária para contribuir para os estudos que estão começando a ser discutidos lá dentro do ISO. Quem sabe daqui a uns anos a gente tenha uma ISO, do jeito que tem da qualidade, do meio ambiente, a gente tem uma ISO ESG, né, então Uhum, é dentro uhum. dessa linha. E o 2030 aí significa o quê? A ambição 2030? Então a gente pegou na inspiração, né, no passado foi lançada a Ambição 2030, e aí essa agenda aí, que é uma agenda já urgente, né, porque falta pouco tempo para chegar A lá, gente tá veio como uma referência aí a nossa Agenda 2030. perfeito, perfeito. Patrícia, eu vi aqui na última página, gente, que vocês não vão ter, contato com esse material na câmera, mas ela fez uma tabela
super bonitinha com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, as ODSs. Eu quero que você conte então, qual que é a relação do ISG com os ODS e como que porque é muita coisa, né. Pra pessoa que ainda não começou, é legal já começar a olhar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável ou é uma coisa por vez? Fala da relação e como também a gente está falando de ODS pela primeira vez, como se aproximar desses ODSs, o que que é isso, que o que come, onde vive, como se É uma sopa reproduz. sopa de É. letrinhas, essa sopa de letrinhas e não, ODS são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eles vêm do pacto lá da ONU, do Pacto Global da ONU, né, então só uns Uhum, anos para trás, os ODS são de 2015, em 2000, o Pacto Global da ONU lançou os 10 princípios, da ONU, no sentido das empresas se, conectarem com alguns temas, como direitos humanos, a questão do ambiente, anticorrupção e trabalho. Dentro dessa evolução, também foram lançados os ODMs, que tinha um foco muito grande no social, eram 8 ODMs, Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. ah, lembro Esses vagamente. ODMs, eles tinham uma meta até 2015, e a partir de 2015 seria loucura parar no meio do caminho. Foi ampliada esses 8 ODMs para os 17 ODS, que aí sim trouxe uma visão mais integrada entre a parte ambiental e social e de governança. Ele tem ali dentro ações e temas conectados com o ESG, mas não é a mesma coisa. Tá. Os ODS, é como se a gente falasse que eles são, indicadores do planeta, porque são necessários para o desenvolvimento sustentável do mundo Mundial. como um Uhum. todo. Então são, direcionados para ações governamentais. Não quer dizer que as empresas não precisam fazer. Uhum. Porque Precisamos, porque fazemos parte do estado, do país e do planeta. E como é que a gente toma essa ação? A gente toma essa ação no local, né. Então as empresas, existe, o seu compromisso com os temas que são aplicáveis ao seu negócio, claro. materiais ao seu Uhum. negócio. E como que você faz? E aí a conexão. Enquanto o ESG, ele vai olhar o que é aplicável e material para o seu negócio, o ODS ele é global. Você pensa no local e vai contribuir com o geral. Então, podemos conectar, podemos. Então, a minha sugestão é: você perguntou como é que começa? Olha o que é material para o seu negócio, entende o que é aplicável, procura nos ODS, o ODS que é. Então tá Correspondente. bom, estou trabalhando com mudanças climáticas no meu negócio. Temos um ODS correspondente? Vai lá, vê quais são os objetivos do Brasil que são estabelecidos lá dentro das metas lá, como é que a gente contribui, e aí sim você conecta. Sai falando que só porque eu tô plantando árvore, eu tô conectando lá com a vida na terra, com o ODS, né, da terra, não é por E aí. lembrando também que você precisa fazer adesão ao Pacto Global, né, não Ah, é tem. só usar o selinho não, Não, nem pode, a nem gente pode. precisa recomendar que as pessoas façam o caminho correto, Sim, né. sem dúvida. Ela precisa então ter a intenção da empresa de de contribuir com o Pacto Global. Eu tô falando isso, assim, de uma maneira muito fresca, porque a gente na Trevisan a Trevisan acaba de aderir ao Pacto Global e a gente escolheu, a gente tinha uns 7 objetivos, a gente olhou para aquilo, nossa, que legal. E aí sim, quando você começa a entender melhor como que é uma meta, é um compromisso público, um compromisso estratégico, um compromisso com os stakeholders e um compromisso com o país e um compromisso com o planeta, a gente decidiu então contribuir com o objetivo número 4, que é a educação Educação, de qualidade, com que é o certeza. nosso primeiro, né, a nossa primeira, contribuição, nosso primeiro esforço. E aí dentro de cada objetivo, isso também é super importante, tem inúmeros subtextos que você precisa entender, para atuar e para fazer um mapa da materialidade da tua empresa e descobrir então como você vai contribuir com essa meta.
Tenho visto muitos absurdos também relacionados aos ODS. Eu pego o selinho lá, coloco no meu site e digo que eu contribuo. E não é assim. Não. Tudo tem Tem uma lógica. parâmetro, princípio e análise posterior. E é disso que eu quero. Essa é a minha última pergunta aqui. Quem regula a PR? Vamos supor, baixei a PR lá no site da ABNT, li todinha, fui lá, fiz o curso, estou implementando na minha empresa. Eu posso depois pedir uma certificação? Vem alguém olhar se eu fiz certinho? E é possível de fazer isso? Quem regula o quê? Ou eu posso anunciar para o meu mercado que agora eu aderi a... Como é que eu conto isso? Então, Tô falando já dos relatos. não, você pode, na verdade, quando você trabalha, vamos desvincular uma coisa. Você pode relatar que você está usando isso como parâmetro, isso não tem problema nenhum. Foi criado para isso, é uma referência. Mas não substitui nenhum dos relatos também, né? Não. Você pode colocar como referência. Vamos voltar só um pouquinho. Os relatos é para você comunicar suas ações, que pode ser um relatório do Pacto Global, pode ser um relatório do GRI, depende de para quem você vai comunicar e o que você quer comunicar. Então, a empresa decide qual é o modelo de relatório que ela quer publicar, o índice que ela quer participar. Quando você fala assim, tem alguém que pode vir olhar para saber se eu estou fazendo direitinho, na verdade, é uma recomendação. Então, diferente de uma norma, vamos tentar, né? Uma norma... Voltamos ao ponto zero. Diferente de uma norma que você pode... e existe todo um processo de certificação, o cara vai lá, faz auditoria, vai ver o que você tem. Essa prática recomendada, ela não foi construída para isso. Ela foi construída com o objetivo de orientar. Tá. Então, ela não é certificável, mas a gente já começa a ver uma necessidade do mercado ser reconhecido em relação às suas práticas. E existem diversas formas de reconhecimento. Você tem um selo do Ethos, você tem um selo do Sistema B, você, né, uma maior, está no índice da B3, lá do ISE. Existem, para empresas menores, um movimento de demanda por um reconhecimento ESG. E algumas entidades estão oferecendo esse tipo de reconhecimento, que é uma avaliação de conformidade. Então, por exemplo, existe um negócio da ABNT, que não é a que faz a norma, é que já cuida de certificação como um todo, que está oferecendo uma avaliação de conformidade com base na PR 2030. Acho que a gente até pode colocar o site, ou não podemos? É o da ABNT, agora eu não sei exatamente. abntonline.com.br/sustentabilidade. Isso, que está dentro dessa parte aí de sustentabilidade. Então, tem um caminho da ABNT para avaliar a conformidade, não é certificação, porque não é uma norma que gera requisito. E como a ABNT, a gente já vê outras entidades, né, que trabalham com a linha ou da PR, ou do PRI, que é o princípio de investimento responsável, que usam os critérios próprios. Então, a gente vê já no mercado, e eu já enxergo isso, movimentos de necessidade de reconhecimento. E aí a gente faz um parênteses. Esse reconhecimento deve ser feito por alguém que tenha credibilidade, né? Não existem consultorias oferecendo selos e que até então... Eu não quero, né? Mas qual é a credibilidade? Então, se a empresa tem interesse de ser reconhecida de alguma forma, que busque algum mecanismo que tenha credibilidade, entenda o critério, para que isso tenha uma certa validade. Senão eu mesmo boto meu celular. A Patrícia falou. Eu crio o selinho verde lá, com uma mãozinha. Amiga assim, do SG, pronto. Ô, Patrícia, e me parece também um processo, pode ser bastante solitário. Tem grupos, tem discussões online para quem está começando? Você conhece algo assim? Que a pessoa possa, de repente, conhecer outras pessoas que estão na mesma fase de implementação, no mesmo nível de vínculo com a informação? Olha, ainda como a PR ela foi lançada em dezembro, né? Isso ainda
A gente está 3 meses Você e está meio. A fazendo gente ainda os está. esforços de A capacitação. gente está na capacitação. O que tem sido feito, e os grupos de alunos se mobilizam no WhatsApp e trabalhamos aí essa troca de saberes dentro da. Não, olha, o Fabrício é um que foi aluno da nossa primeira turma. Sempre colocando alguma coisa. Então, assim, a princípio, não existe ainda um grupo formal disso, porque eu acho que ainda é uma questão de tempo. Mas a minha sugestão é só lembrar que é um assunto em movimento. Então, assim, tá escrito aqui, tem coisa que já não tá mais. Mas já vai mudar. Já vai mudar. Já desatualizou os riscos que a gente citou do relatório do Fórum Econômico Mundial de 2022, já tem o de 2023. Nas aulas a gente já mostra o material atualizado. Então, assim, é um tema em movimento e que vale estar buscando referências nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, né? A gente sigo a Trevisão, o Fabrício Soller, que tem e outros que trabalham com esse no dia a dia, que estão sempre atualizando a gente desses processos. E a gente conectar com pessoas que têm esse poder de trazer uma influência, de poder ajudar nesse processo, e me coloco à disposição, se eu puder de alguma forma ajudar dentro desse processo. E pessoas também que estão ligadas, é um movimento mesmo, né? Não adianta também você achar, não, eu vou ali no shopping hoje e vou comprar um kit ESG que eu vou sair daqui vencedor. Não vai. É uma jornada. Perfeito. É a jornada. A gente começa e assim, e não vai ser resolvido em. Outro dia me perguntaram, quanto tempo você acha. Pergunta excelente. Não, quanto tempo você acha que eu consigo implementar o ESG na minha. Depende. Depende da maturidade da tua empresa, depende do seu objetivo estratégico. Eu preciso ter para um determinado cliente, você vai ter que correr. Depende da grana que você tem para investir. Então, assim, não existe receita de bolo. Não existe. E aceitar esse imponderável, lembrei do Bauman agora, da história líquida, né? Que tá, mas não tá, mas não é, mas pode não ser amanhã. Tudo isso também é parte do processo, né? E você acha que precisa estabelecer uma área na empresa que vá se dedicar a ESG? Porque o que eu vejo também? Acaba caindo lá no RH, na comunicação, né, das empresas médias que estão começando. O caminho virtuoso seria já estabelecer uma área ou não? Não, porque o ESG, como a gente tem 3 especialidades aqui, ele não é um assunto de uma área só, ele é um assunto da empresa como um todo. Então, até no processo de diagnóstico, no processo de materialidade, a gente orienta para que se envolva a empresa toda. Claro, você precisa de ter um coordenador para facilitar esse processo. Então, não necessariamente você precisa ter um departamento de sustentabilidade. Existe gente que trata isso dentro de RI, de relações com investidores, existe gente que trata isso dentro de comunicação. Eu sugiro que seja feito um comitê, e aí eu vejo isso até para empresas menores, com representantes das diversas áreas que têm mais afim, né? O pessoal do jurídico, talvez da governança, da área do RH, que tem o social, fornecedores. Então, que forme um comitê dentro da organização multidisciplinar, com um líder que vai facilitar esse processo para começar. Se o negócio crescer, aí você pensa, né? Você vai precisar de especialista, vai precisar por exemplo, se fosse trabalhar com a questão do carbono, de emissões, você vai precisar se capacitar, vai precisar estudar um pouco mais. Então, a gente vai vendo que é necessário. Monta um departamento e começa, não é por aí. Tá, entendi. O GRI também recomenda isso, né? Que você trabalhe com os comitês e ele chama essa figura de ponto focal. Mas com certeza alguém vai ter que coordenar esse processo. E começar a estudar também, né, Patrícia? Então, pra gente, o primeiro passo é conhecer o que você está fazendo, né? Para você não sair correndo para a direção errada. Exatamente. Querida, muito obrigada. Foi um imenso prazer ter você aqui. Eu quero que você volte outras vezes para falar mais com a gente sobre a PR 2030, mas também sobre outros temas relacionados à sustentabilidade. Lembrando que a Patrícia, ela é gestora de projetos na VP de sustentabilidade do Secov. Então, uma pessoa que está aqui há bastante tempo nessa jornada, é uma trilha longa. É incrível esse caminho que agora é o ESG, mas a gente encontra pessoas que estão trabalhando com as agendas separadas há muito tempo, né, Patrícia? Com certeza. Obrigada, viu, por ter vindo. Obrigada pela paciência com a gente, porque a gente aqui não é fácil, né, gente? A gente quer saber as coisas assim
de uma forma detalhada, por ter trazido. Eu amei, eu sou a doida dos impressos, então eu amei Filha única. essa impressão, essa encadernação. A Patrícia não vai deixar com a gente, porque ela já acabou de dizer que é filha única. Vocês estão vendo, né? Tem um acordo tácito aqui. E assim, parabéns, parabéns. Eu sei, você já disse muitas vezes que isso não é um trabalho que se constrói sozinha, é algo que envolveu muitas pessoas, mas de toda forma requer coragem, requer competência e, acima de tudo, persistência, porque não é fácil conduzir, elaborar, sistematizar e publicar. E temos, né? Falando de materialidade, temos. Material aí. Um tema tá bem material aqui. Então, em nome da Trevisan, eu agradeço pela sua participação e quero parabenizar não apenas você, evidentemente, mas você é a representante aqui hoje desse time todo, e também nos colocar à disposição como escola para debater esses temas. Venha sempre, a gente está sempre aqui dispostos a aprender mais e a promover essa divulgação de saberes, né? A divulgação científica para a gente é algo super importante. Obrigada por ter vindo mais uma vez, Patrícia. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição, e a gente está nessa missão, né, de disseminar a informação de forma democratizar. Às vezes um assunto parece estar longe da realidade, a gente chega e tangibiliza isso aí num texto fácil de entendimento, para gerar conhecimento para a sociedade, porque no fundo é a gente que vai ganhar com isso tudo, né? Com O nosso certeza. planeta e a sociedade. Obrigada, viu? Obrigada a você, Patrícia. Até a Até próxima. a próxima. Obrigada, gente. Até a próxima.